2 Coríntios capítulo 2, verso 14. A minha tradução é a mesma aqui do telão. Se a sua tiver diferente, você pode acompanhar comigo aqui. Verso 14. Mas dou graças a Deus porque unidos com Cristo, sempre como somos conduzidos por Deus, como prisioneiros num desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que espalha entre os que são salvos, estão sendo salvos, e os que estão se perdendo. Para que os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós, não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Diga comigo assim, a nossa capacidade vem de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Orar pela minha vida mais uma vez? Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela leitura da sua palavra e por esse momento tão especial. Que a presença do Senhor, ó Deus, possa se manifestar no meio do teu povo e que no momento da palavra o Senhor derrame poder sobre o coração da tua igreja. O Senhor derrame a sua graça, a sua glória, a sua unção. E que nós possamos, ó Deus, estar atentos para ouvir a voz do Teu Espírito nessa noite. Eu quero te pedir, toma a minha vida com autoridade e ousadia, para que eu seja simplesmente um canal de, ó meu Pai, comunicação da Tua palavra nessa noite ao Teu povo. Em nome de Jesus. Querido, eu quero falar com você essa noite sobre a vida de Paulo. E eu não sei se você já pensou nisso, mas é impressionante o Senhor Deus ele ter escolhido como um principal apóstolo, missionário, alguém que não fazia parte do grupo dos 12. Paulo não era parte dos 12 discípulos de início ali. E isso gerou muitos questionamentos ali na época, no início do ministério de Paulo, por parte de muitos cristãos, em muitos lugares aonde Paulo ia pregar a palavra. Porém, em Corinto, isso não podia acontecer. Porque, afinal de contas, foi Paulo quem começou aquela igreja. A maioria das pessoas que estavam ali na igreja de Corinto foram pessoas que foram ganhas para o Senhor através da pregação de Paulo. Não sei se você sabe disso. Mas poderia vir questionamentos de todos os lugares, menos da igreja de Corinto. Versículo 2, a Bíblia diz que Paulo, ele olha para aquelas pessoas, para nós nessa noite, e ele diz que nós somos cartas lidas por todas as pessoas.
Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que os nossos ensinos, tudo aquilo que nós fazemos, vai deixar marca em outras pessoas, que outros poderão ler, enxergar. Os apóstolos ali de Jesus, eles aprenderam de Jesus e eles refletiam isso sobre as pessoas ali no início da igreja. Paulo, ele vem agora e ele diz aos coríntios que eles eram como cartas vivas para todas as pessoas. Ou seja, o que eles aprenderam sobre Jesus, através da pregação de Paulo, eles deveriam refletir, eles deveriam retransmitir a outras pessoas. Eu quero que você entenda que isso se aplica a nós, nos dias de hoje. Vou citar o meu exemplo como pastor. Aquilo que eu vivo e aquilo que eu prego, eu acredito que talvez não para a maioria, mas para um grande número de pessoas, está te ensinando alguma coisa e levando você a se comportar de maneira diferente lá fora. Eu acredito nisso. Aí Paulo, ele vem agora e ele pede aos coríntios que avalie o seu trabalho. Paulo, ele faz uma pergunta para eles. Olha só, será que eu vou precisar de carta de recomendação? Engraçado que no início da igreja, quando eu cheguei aqui, não precisou de nada disso. E agora eu vou precisar de cartas. Querido, Jesus, ele enviou Paulo para pregar no meio dos gentios, e isso era mais importante do que qualquer documento por escrito. Paulo carregava sobre ele as marcas do Evangelho, da transformação do Evangelho de Jesus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, eu não sei se você sabe, mas naquela época os pregadores, eles falsificavam a palavra de Deus. É isso que nós lemos nos versículos anteriores. Eles pregavam sem entender o que está escrito no texto, traziam um texto para a sua própria vida, para benefício dos próprios líderes, para poder extorquir dinheiro das pessoas. Os pregadores, eles não pregavam a verdade. Eles pregavam aquilo que agradava ao povo. Porque quanto mais você agrada as pessoas, a maioria delas, quanto mais agradadas, mais elas dão, mais elas são participantes na obra de Deus. Eles só queriam dinheiro. E aí, para provar a sua autenticidade como pregadores, eles começaram a forjar cartas de recomendação, para que as pessoas ali de Corinto começassem a dar ouvidos à pregação daqueles homens. Mas Paulo, ele vem e ele declara que os crentes, para quem ele e os seus companheiros tinham pregado, aquelas pessoas, elas eram as próprias cartas vivas do Evangelho de Jesus. Paulo não precisava de carta de recomendação para mostrar quem ele era, o que ele fez pelo reino de Deus. A transformação das pessoas mostrava isso para todos aqueles que quisessem ver. Era simples. Todo mundo podia ver o que Paulo havia feito em Corinto por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Aqueles irmãos, eles eram um livro aberto e todo mundo que olhasse para eles veria a transformação. Eles eram uma coisa até antes de Paulo pregar o Evangelho de Jesus para ele. Depois, eles eram outra pessoa, outra criatura. Essa semana eu me alegrei muito por ouvir um testemunho de uma pessoa daqui da igreja que ouviu um familiar falando para ela do bem que a igreja está fazendo para ela depois que ela veio para cá. Eu fiquei muito feliz por isso. E eu me lembrei exatamente dessa palavra. Porque, querido, a nossa vida
ela reflete o poder de Jesus. A nossa vida, ela reflete o que Cristo fez por nós. Amém, gente? Mas, infelizmente, eu percebo que nem sempre isso acontece. Ou, na verdade, eu percebo que a dúvida que houve a respeito de Paulo continua acontecendo nos dias de hoje. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que questionam a nossa autoridade, questiona aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, e dá muito mais valor do que outras pessoas que eles nem conhecem, pregam. Paulo, ele estava dizendo para aqueles irmãos assim, depois de 18 meses, pregando para vocês, depois de 18 meses, porque foi o tempo que Paulo gastou com eles ali, estabelecendo a igreja, criando a igreja. Eu fico imaginando Paulo pensando, depois de 18 meses, eu ensinando a palavra para vocês, orando com vocês, chorando com vocês, como é que vocês ainda podem dar ouvidos a falsos profetas? Como é que vocês ainda podem valorizar a pregação dessas pessoas que pregam coisas que não estão no Evangelho de Cristo? Sabe, imagine isso acontecendo. Sabe, querido, eu falo que eu não vou perder o meu tempo para ficar falando de mim, brigando com as pessoas, competindo. Tem 4 anos e meio que eu sou pastor dessa igreja. E nós temos pregado a palavra de Deus aqui nesse altar. Eu não abro mão de pregar o Evangelho de Jesus. Nós não negociamos bênção aqui na igreja. Aqui não existe esse negócio de você dar, que Deus vai te dar mais. Isso não existe no Evangelho de Jesus. Agora, o problema é que, se aquilo que eu prego aqui há 4 anos e meio, ainda não é o suficiente para você dar mais atenção para essa palavra do que as coisas que você ouve aí fora, eu não sei mais o que fazer. É o que Paulo estava dizendo. Até quando eu vou ter que ficar provando para vocês quem eu sou, para muita gente aqui dar ouvido àquilo que é pregado? É o que Paulo está dizendo aqui. Até quando eu vou ter que ficar competindo com um falso profeta de internet? Para que vocês deem mais valor ao que sai aqui do altar do que aquilo que você ouve na tela do seu computador. Até quando? É o que Paulo está dizendo. Num vocabulário nos dias de hoje. Eu estou só atualizando o que Paulo pregou há milhares de anos atrás. É a mesma coisa. Onde é que Paulo ia? Paulo falava daquela igreja. Eu não sei se você sabe, mas Corinto era o local onde era estabelecido o templo da deusa Diana. E ali havia uma promiscuidade imensa. Cultos a deuses, práticas sexuais totalmente liberada. Pode qualquer coisa. Você pode fazer o que você quiser. É tudo liberado. Nada é pecado, nada. Era essa igreja aonde Paulo começou. E Paulo ensinava para eles a palavra de Cristo. E o Espírito do Senhor transformou o coração dos coríntios ali. Paulo, ele fala lá no capítulo 2, verso 4 e 5. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sabe, querido, e essa palavra hoje é para nós. Como assim, pastor? Diga para quem está do seu lado assim, você é uma carta, meu irmão. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer que nós precisamos mostrar o que Jesus fez no nosso coração. Vós sois a carta, diz a Bíblia. Ou seja, aquilo que eu prego aqui no altar da igreja precisa produzir transformação em você.
para que o mundo lá fora não duvide que o Evangelho de Jesus é verdadeiro e que a palavra que nós pregamos aqui na igreja é verdadeira. O mundo lá fora precisa olhar para você, porque eu quero que você entenda que o mundo nem sempre lê as Escrituras, mas o mundo está sempre nos lendo. Sempre. A nossa vida, querido, ela é como um outdoor. Você já viu um outdoor? Aqueles painéis enormes, né, que ficam pregados nas ruas, nos cantos de esquina. A nossa vida, ela é como um outdoor de Deus. Como assim, pastor? As pessoas precisam olhar para você de longe e dizer assim: lá vem um cristão cheio do Espírito Santo ali. É isso que o mundo precisa ver. O mundo precisa ver, através de transformação, que o Evangelho de Jesus é verdadeiro. A palavra que eu prego, queridos, ela tem poder de mudar a sua vida, porque é o Evangelho de Cristo. E o seu testemunho é que vai comprovar tudo isso. E aí é que eu quero começar essa palavra de hoje. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, para começar essa ministração. As pessoas, quando elas veem você, elas têm certeza que você é uma carta? As pessoas, quando olham para você, elas conseguem ver que o Evangelho te mudou? Responda para você. Sabe por que o cristianismo ele é tão questionado entre as pessoas lá fora? Porque aquilo que é pregado aqui é vivido por pouca gente. Aquilo que é ensinado no altar da igreja, poucas pessoas vivem. Ouvi, todo mundo aqui está me ouvindo. Mas uma grande maioria sai da porta fora e não pratica nada do que aprendeu aqui. Por que as pessoas falam tão mal de crente? Não sei se você já parou para pensar nisso. É porque os crentes, eles aprendem uma coisa e vivem outra. Simples. Os crentes hoje, eles aprendem uma coisa, postam uma outra coisa e vivem outra totalmente diferente. Fica dando lição de moral nos outros na internet, mas ele mesmo não vive, está com a vida pior. Mostram-se superiores a todo mundo. Eu gosto de usar essa expressão. Tem crente que adora arrotar a santidade. Você já comeu salame? Fica rotando, não é assim? O dia inteiro lembrando daquele cheiro. Tem crente que adora arrotar a santidade. Fica se mostrando como se ele fosse o cara. Paulo ele diz, vós sois a carta. Agora, querido, como eu queria poder falar que isso aqui faz parte da vida de todo mundo. Eu queria que todo mundo que estivesse lá fora olhasse para nós que frequentamos. Eu não vou falar das outras igrejas, vamos falar para nós. A carapuça a gente pega e coloca na gente. Amém, gente? Fala para quem está do seu lado, você está pronto, meu querido? Está só começando, o negócio vai esquentar. Eu estou entusiasmado hoje. Presta atenção numa coisa. Eu queria que todo mundo lá fora olhasse para nós e dissesse assim, o fulano, ele é lá da Igreja Batista? Meu Deus, pode vender fiado para ele à vontade. Ninguém disse amém, engraçado, né? O problema é que, infelizmente, o discurso que nós ouvimos é totalmente o contrário. O quê? Crente não vende para esse povo, não. Não paga nem abaixo de reza braba. Paulo está dizendo, nós somos cartas. Jesus ele usou de duas analogias para falar sobre a sua igreja. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo.
Paulo ele vem e diz assim: vocês são o bom perfume de Cristo e vocês são cartas. A primeira coisa que eu quero abordar é que nós somos cartas. Depois eu vou falar do perfume. O que que uma carta faz? Uma carta fala, querido? Não. Uma carta ela serve para ser lida. Essa é a finalidade dela. Hoje quase nem existe mais isso, né? Quase ninguém manda carta para ninguém, escreve carta para ninguém. Hoje é tudo em rede social, hoje é tudo mecânico. Os bons tempos já se foram. Né? A modernidade chegou em tanta coisa. Eu lembro, quem lembra aqui daqueles telefones que você tinha que pôr o dedo e rodar a roleta? Gente, aquilo era uma tristeza, porque se dava ocupado, você tinha que rodar o negócio tudo de novo depois. Que tribulação. O dedo até doía. Era assim. Os casais de namorados antigamente, eles enviavam cartas um para o outro e a namorada, ela passava perfume na carta. Gente, o irmão Zé Jorge lembra disso. A irmã Dilma olhou, né? A irmã Dilma até suspirou olhando para ele ali. A senhora fez isso, não fez, irmã Dilma? Olha lá, eu sabia. Olha a revelação de Deus aqui. A Márcia, olha só, gente. Que mulheres apaixonadas, hein? E aí o rapaz, eu tinha um amigo que ele trabalhava comigo e a namorada dele morava longe. E aí toda vez que ela vinha em Formiga, ela espirrava o perfume numa foto. E ele levava a foto todo dia para o serviço. E vez por outra eu via ele lá assim, ó, lembrando da namorada. Mas presta atenção, Paulo ele está dizendo, nós somos cartas. E aí a pergunta que eu te faço é, se nós somos cartas, o que as pessoas estão lendo em nós? O que as pessoas falam? O problema é que na era virtual que nós estamos vivendo e tudo mudou, a gente pensa que Jesus também mudou a estratégia. A gente pensa que a maneira de nós influenciarmos o mundo é através daquilo que nós postamos nas redes sociais, mas as pessoas estão lendo as nossas atitudes. Você precisa entender. O que você posta na rede social fala muito de você, mas também mente muito de você. Porque o que mais tem é mentira sendo postada. Há muita coisa mentirosa que você olha e fala, nossa, que lindo. Não tem nada de lindo. E Jesus, ele disse que a árvore, ela se conhece pelos frutos, meu irmão. Não tem jeito de escapar disso. É o conteúdo da carta que importa. Às vezes você olha, né, para uma pessoa, a embalagem é perfeita. Mas por dentro ela está oca, está vazia. Essa é a realidade da maioria de nós nos dias de hoje. As pessoas, elas estão vivendo de aparência. É por isso que o mundo não dá crédito à nossa pregação. A gente prega, evangeliza, fazemos a obra de Deus e não dá resultado. Por quê? Porque a gente tenta fingir uma falsa espiritualidade e todo mundo sabe que ela não existe. Você pode tentar fingir ser cristão, meu irmão, mas quando as pessoas olham para você, eles sabem pelos seus frutos se você é ou se você não é. Você é lido o tempo todo. Eu gosto de dizer que nenhuma mensagem é mais persuasiva do que uma vida transformada pelo poder de Deus. Certa vez um cético, o que é isso, pastor? Uma pessoa incrédula, uma pessoa questionadora, que duvida de tudo. Certa vez um homem incrédulo, ele começou a questionar um novato na fé. Isso é uma história. E ele perguntou para aquele rapaz assim, disse assim, olha, você acredita mesmo nesses milagres que a Bíblia conta? Multiplicação de pão e peixe? 5.000 pessoas, como é que 5.000 homens vai comer 5 pães e 2 peixinhos?
Você acredita mesmo que Jesus transformou água em vinho? Não é possível que você acredita nisso. E aquele rapaz, ele olhou para ele e disse assim: olha, eu acredito firmemente que isso aí é verdade. E aquele homem então perguntou para ele: então, mas como é que você me prova? Como é que você me explica isso? Aquele homem virou para ele e falou assim: é que na minha casa, Jesus ele transformou cachaça em comida, ódio em amor. Jesus transformou briga em unidade. Jesus transformou cegueira, perdição em salvação. Por isso eu acredito que os milagres que Jesus fez na Bíblia aplicam até hoje, porque Ele fez na minha própria vida. É por isso que a gente crê. Nós somos cartas, queridos. E essa é uma afirmação que Paulo está fazendo. Se você não é uma carta que propaga o Evangelho de Jesus, você não está cumprindo o seu papel. Pastor, qual deve ser o conteúdo que as pessoas leem na minha vida? Aquilo que Cristo fez pela humanidade. As pessoas precisam olhar para você e elas precisam ver o puro Evangelho de Cristo se cumprindo na sua vida. Elas precisam ver uma vida reta, uma vida transformada, uma pessoa que dá um bom testemunho, uma pessoa que vive aquilo que prega. Nós somos uma carta que leva a maior mensagem. Qual é, pastor? João 3,16. Você conhece de qual é esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a maior pregação, maior sermão, e ele foi pregado para um único homem. Eu já falei isso aqui, Nicodemos. Às vezes a gente dá muito valor às multidões. Jesus trouxe essa revelação para um único homem. João capítulo 3, Jesus está ali conversando com Nicodemos e ele fala disso para ele. Então, querido, as suas atitudes, o seu comportamento, eles precisam mostrar Jesus. Nós precisamos mostrar o que Jesus fez por nós. Nós precisamos agir como Jesus agiu, amar os perdidos, doar a nossa vida, entregar o evangelho dele para aquele que ainda não conhece. Tem muita gente preocupada demais com o que falam sobre ele. Eu gosto muito de dizer que ao invés de você preocupar o que falam sobre você, preocupe-se com o que falam de Jesus através de você. Tem muita gente preocupada, em receber elogio. O fulano ele é rico, fulano ele é dono de uma grande empresa, fulano ele é isso, fulano é gente boa, fulano é aquilo. Mas quando olham para você, o que é que eles falam de Jesus? Responda para você mesmo. Que tipo de mensagem nós temos espalhado? Nós, igreja de Jesus, deveríamos espalhar a mensagem de Cristo. Só que vocês já perceberam como é que nós temos facilidade de espalhar má notícia? Principalmente crente. Hoje a gente não tem mais costume na igreja de usar gravata, mas tem crente que a língua dele é maior que uma gravata. Não cabe dentro da boca. Já percebeu como é que a gente tem facilidade de espalhar fofoca? Aconteceu um negócio aqui, todo mundo está sabendo daqui 10 minutos. Impressionante, principalmente com esse negócio de rede social. Esse dia eu recebi uma mensagem, uma pessoa falando assim: pastor, ora aí que o cachorro do fulano sumiu, pastor. Falei, ora, o cachorro sumiu, é? Daqui 10 minutos a pessoa falou assim: pastor, não precisa orar mais não, o cachorro apareceu. Falei, graças a Deus. Não durou 10 minutos. Está igual o dia que o irmão me ligou: pastor, pelo amor de Deus, chorando, mas aos prantos. Pastor, pelo amor de Deus, ora, meu cachorro foi atropelado, pastor. Um irmão lá de Formiga. Ele era uma ovelha nossa. Eu falei, meu irmão, mas o que aconteceu? E ele disse assim para mim: pastor, pelo amor de Deus, me conta, no céu vai ter cachorro, pastor?
Ô, meu irmão, não sei, eu nunca fui lá, ué. Não, porque se o meu cachorro, pastor, ele morrer, promete para mim que ele vai ser salvo. Eu falei, meu irmão, me ajuda, eu não sei. Por que que nós não espalhamos as boas novas, como nós temos costume de espalhar má notícia? Querido, nós somos mensageiros de boas notícias. Sua boca foi feita para abençoar. Sua boca foi feita para liberar palavras de fé, palavras de vida, não palavras que destroem as pessoas. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo as cartas eram o único meio de você levar uma mensagem confiável. E as cartas, elas vinham carimbadas com o anel do rei. Ele carimbava cada carta com o anel do rei, elas tinham que vir seladas. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque hoje, da mesma forma, as mensagens, as pessoas só darão ouvidos àquilo que nós pregamos, se as nossas palavras vierem marcadas pelo rei. O mundo não dá ouvido à nossa pregação, porque aquilo que nós pregamos não é verdade em nós. Um cristão verdadeiro, ele tem a marca de Cristo. Meu querido, não adianta você pregar, não adianta você postar, não adianta você carregar a sua Bíblia, se não existem as marcas do Evangelho em você. Quando as pessoas olham para nós e elas não veem um carimbo do rei, elas logo já vão falar assim, é uma carta falsa. Não dá crédito para isso ainda. Por que que Paulo ele fez essa ilustração em dizer que nós somos cartas? Primeiro, por tudo isso que eu já falei. Para mostrar que através da palavra de Deus, o que Cristo fez em nós, as pessoas lá fora vejam. Mas em segundo lugar, a Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo, ele era perseguidor de cristãos. E a Bíblia diz que Paulo, ele pediu cartas ao sacerdote para ir prender os cristãos. Lá em Atos capítulo 9, verso 2, a Bíblia diz isso. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho em letra maiúscula, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Presta atenção. Antes, as cartas serviam para dar ordens de condenação aos cristãos. Paulo agora ele vem e diz que os cristãos, eles se tornaram cartas vivas para livrar a humanidade da condenação. Agora é diferente. Aquele que um dia pediu cartas para poder matar e perseguir os cristãos, hoje ele é uma própria carta viva, pregando libertação, salvação, o Evangelho de Jesus. Deveria ser assim, porém não é. Infelizmente, o nosso falso cristianismo, e aí eu quero te falar isso, eu quero que você entenda, e você saiba também das consequências que isso vai trazer para você. Ao invés de nós nos tornarmos cristãos que pregam agora a libertação, a salvação para toda a humanidade, a nossa vida tem empurrado muita gente para o inferno. Porque quando as pessoas olham para nós e leem o conteúdo não é bom. É falso. Sua família olha para você e você que devia dar exemplo, você está pior do que quem não serve a Deus. Você que devia gerar transformação dentro da sua casa, você senta na mesma roda de cerveja com ele e bebe junto. Você senta com eles na roda de pagode e canta junto. É porque hoje pode tudo, né? Eu posso ser crente, posso beber, posso escutar a música do mundo, posso ir em show mundano, eu posso fazer o que quiser, que não tem problema. E a gente pensa que
é pelas grandes coisas que nós vamos ser condenados. Querido, muita gente vai ter surpresa no dia do juízo, viu? Porque são as pequenas coisas que você pratica e que você não dá valor que vão te levar para o inferno. E a gente está levando a vida tranquilo. Querido, Paulo, ele não perseguia cristãos meia boca, não. Paulo só perseguia quem era ameaça para o evangelho, para aquele tempo ali, para eles. Paulo, ele perseguia quem estava no caminho, ele estava com cartas nas mãos. Agora Jesus encontra com ele no meio do caminho, tira as cartas das mãos de Paulo e o torna uma carta viva. Alguém que não iria mais usar aquelas cartas para condenar ninguém. Agora ele se torna uma carta para livrar as pessoas da condenação. É isso que a Bíblia diz. O mesmo Paulo agora, ele vem e começa a pregar nas sinagogas. Atos 9, 21, a Bíblia diz que todo mundo começou a indagar, olhar para ele e falar, mas não era aquele que perseguiu os cristãos, agora ele está pregando. Os próprios discípulos, a Bíblia diz que tiveram medo dele. E aí Barnabé vem, defende Paulo e fala, não, olha, aconteceu isso com Paulo, agora ele é uma pessoa diferente, ele é dos nossos agora ele vai pregar a palavra junto conosco. Lá no capítulo 22, eu só quero te contar um pouquinho da vida dele. Paulo, ele faz um discurso em defesa dele, ele conta o que havia acontecido, ele conta da cegueira, ele conta da casa de Ananias, ele conta do que Cristo havia falado para eles. E ele fala que Cristo o chamou para testemunhar diante de muitas pessoas. Essa é a história de alguém que pedia cartas para matar as pessoas que estavam seguindo a Jesus. E agora ele passa a pregar sobre Jesus. Escuta uma coisa, querido, há uma lição de Deus aqui para nós. O que, pastor? A Bíblia diz que Paulo, ele se entregou a Jesus e passou a pregar sobre Jesus. Não adianta nada você dizer que você entregou sua vida para Deus, se você não fala sobre Deus. Não adianta você dizer que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não expõe isso para as pessoas. Se as pessoas não conseguem ver isso em você, tem muita gente, querido, que é batizado na igreja, toma ceia e vai para o inferno. Porque acha que servir a Deus é somente isso. Ah, meu querido, a coisa é muito pior do que você imagina. Eu fico imaginando um único encontro que Paulo teve com Jesus, a vida dele mudou. Tem gente que está na igreja e já escutou centenas de pregações minhas. Não resolve nada. Quantas mensagens mais eu vou ter que pregar para você abrir mão desse pecado, para você sair dessa vida? Paulo só foi preciso um encontro com Cristo. Não foi preciso mais. Um encontro com Jesus deixou ele cego por 3 dias. Paulo jejuou por 3 dias. Paulo, quando saiu daquela situação e a vista dele voltou, ele foi batizado e se tornou o maior de todos os apóstolos. Queria te contar uma coisa, quem se entregou a Jesus de verdade, ele não consegue viver sem anunciar sobre aquilo que Jesus fez na vida dele, para as pessoas que estão lá fora que ainda não conhecem esse evangelho que nos transformou. Antigamente eu era um perseguidor. Eu persegui muito a minha irmã. Minha irmã, quando converteu, começou a pregar para mim. Eu falava com ela, você é louca. Hoje eu sou pior do que ela. Deus me fez de perseguidor e me tornou um mensageiro da sua palavra. Agora, abre bem os seus ouvidos para ouvir isso que eu vou te dizer. Se você não prega sobre o caminho, é sinal de que você não está nele. Se a sua vida não transmite Jesus para as pessoas, vou te dar um conselho, por favor, para de pregar. Você está dando vexame.
Porque todo mundo olha para a sua vida e fala assim, ele não tem um carimbo do rei, não tem marca de Jesus na vida dele, ele é um crente falso, que fala coisas que não vive. Mas Paulo, ele vem agora e ele diz também que nós somos o bom perfume de Cristo. Quando Paulo, ele escreve isso aos seguidores de Corinto, Paulo usou esse exemplo que os teria lembrado de um exército romano naquela época, quando eles vinham debaixo de uma vitória que o exército havia conquistado, eles queimavam incenso para poder exalar um cheiro de vitória. E o general, a história conta, o general ele entrava na cidade, todo orgulhoso, e eles queimando incenso. E ele vinha seguido das tropas dele, vitoriosas, e atrás vinha uma tropa derrotada. Para o povo dele que venceu, aquele aroma era um bom perfume. Mas para os que estavam atrás, que eram derrotados, tinha cheiro de morte, de derrota. Quando Cristo fala que nós somos o bom perfume, ele não quer dizer que nós estamos exalando cheiro de morte, não. Jesus quer dizer que a nossa vida precisa levar o ímpio a saber como é que será o fim da vida dele. Primeiro a João, a Bíblia diz no capítulo 5, verso 12, que quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem vida. Então é simples assim. Agora, quando Paulo ele diz que nós somos o aroma de Cristo, Paulo ele está dizendo que nós somos os mensageiros da palavra de Deus. Ou seja, a mensagem de Cristo ela tem uma fragrância. O mundo lá fora, meu irmão, precisa sentir cheiro de Cristo nas nossas atitudes. Você já entrou em uma loja que tinha um perfume no ambiente? É bom demais, não é? Você chega numa loja e eles espirram, sei lá, colocam um incenso, alguma coisa lá dentro, e você entra, aquele cheiro, dá até vontade de comprar mais. É assim mesmo. Não dá vontade de sair lá de dentro, porque cheiro, gente, mexe com a gente. Cheiro mexe com a gente. Aí a pessoa, quando ela vai comprar alguma coisa lá naquela loja, ela já lembra assim, não, vou ter que ir lá naquela loja de novo. O cheiro de lá é tão gostoso. É assim que as pessoas dizem. Da mesma forma somos nós. As pessoas tinham que ter prazer de estar perto de nós. Nossa, é tão bom ficar perto do fulano. Fulano, ele transmite uma coisa tão boa para a gente. Fulano, ele traz uma paz para a gente. Agora, tem gente que quando chega, todo mundo fala assim, opa, vamos embora, porque lá vem fulano. É o desmancha rodinha. Perfume, querido, é algo que fica impregnado. Nós não temos controle sobre ele. Ele vai se espalhando. E a gente nem percebe. Tem gente que a gente abraça e o perfume da pessoa fica na gente. Não é assim? Dá vontade de se abraçar a pessoa todo dia, porque você sabe que ele é cheiroso. Ele é perfumado. E essa é a intenção do Evangelho. Quando eu e você pregarmos para as pessoas, aquilo que sai de nós precisa ficar impregnado na vida delas. As pessoas precisam desejar ter o que nós temos. E aí a pergunta que eu te faço é, o que você tem para passar? O bom perfume de Cristo? Ou raiva, ódio, falta de perdão? Meu irmão, como é que nós queremos trazer alguém para Jesus se aquilo que nós exalamos não é um cheiro agradável? Todo mundo tomou banho aqui hoje? Amém? Não mente não, querido. Cheira seu braço aí. Tá bom aí? Nós somos atraídos pelo cheiro. Passa em frente a uma casa a hora que você for embora.
E nessa casa vai estar fritando um bife com cebola. A gente sente até a presença de Deus. Sente ou não sente? É maravilhoso. Agora, é triste eu dizer o que eu vou te dizer, mas sabe por que o mundo não vem para cá? Porque o cheiro que eles sentem em nós não é um cheiro que desperta o desejo deles virem. Você já viu uma carne fora da geladeira? O que é que acontece? Além do mau cheiro que dá, junta aqueles varejeiros, né? As moscas verdes. Mosca adora cheiro de carne, principalmente de carne perdida. Sabe o que que as moscas representam na Bíblia? Beuzebu, já preguei sobre isso aqui, o pai das moscas. Toda vez que você alimenta a sua carne e vive para o pecado, você está achando que você está agradando as pessoas lá fora, né? Nossa, eu sou muito querido, todo mundo gosta da minha companhia, eu estou rodeado de gente. Você está rodeado de gente influenciada por Beuzebu, que adora cheiro de pecado. Ah, todo mundo é meu amigo, pastor. É amigo mesmo, porque eles é tudo amigo do diabo também. Tudo gosta de prática pecaminosa igualzinho você, e é por isso que eles estão tudo na sua rede de amigos, porque Beuzebu adora cheiro de carne. Eu não sei você, mas eu adoro cheiro de gasolina. Alguém aqui gosta de cheiro de gasolina? Eu gosto mais de cheiro de gasolina. Tem dia que eu vou no posto, abastecer, dá vontade de falar para o frentista assim, ó, põe um golinho aqui no meu pescoço aqui para mim. É bom aquele cheiro. Agora pode parecer besteira o que é que eu vou falar aqui, mas presta atenção nisso, vou usar essa ilustração para você. É impossível um frentista de posto não cheirar gasolina. Você já viu, conhece alguém? Não tem jeito, gente. Aquilo fica impregnado nele. Da mesma forma, é impossível um cristão batizado, que toma ceia, que diz servir a Cristo, que não exala cheiro de Cristo lá fora. As pessoas podem até não gostar do cheiro de gasolina, mas quando um frentista ele chega em algum lugar, mesmo se ele tiver sem uniforme, se ele não tiver tomado banho, todo mundo sente cheiro de gasolina. É verdade ou não é, gente? É assim. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu não preciso estar vestido de crente, eu não preciso estar com uma Bíblia, eu não preciso andar de gravata o dia inteiro, eu não preciso vestir terno, eu não preciso de nada disso. Só que eu preciso chegar no lugar e as pessoas... Tem alguma coisa de diferente aqui. Quando eu olho para o semblante do Ronei, eu vejo algo diferente. Tem uma alegria nele. Não é só quando ele está com um prato de comida na frente. Ele é alegre o tempo todo, ele transmite paz para mim. As pessoas precisam olhar e dizer assim: aquele pastor é diferente. Quando aquela pessoa chega, tudo muda. Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Um grupo de missionários saíram do Brasil e foram para a Índia. E chegando lá, em meio a muitas pessoas a quem eles evangelizaram um homem que você talvez conhece muito, Mahatma Gandhi. Já deve ter lido sobre ele. E esse grupo de missionários, cheios de Deus, eles foram para a Índia evangelizar. E aí pregaram para aquele homem. Depois da pregação, eles olharam para ele e disseram assim: você quer aceitar Jesus? Aquele homem olhou para os cristãos missionários e disse assim: eu admiro muito Jesus, vocês pregam, mas eu não vejo ele em vocês. Uau. Você precisa entender que o frentista do posto, ele não cheira gasolina só no posto. Aonde ele vai,
o cheiro vai com ele. É assim. Assim éramos nós. Havia cheiro de pecado em nós. Mas a Bíblia diz que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Hoje, quando as pessoas olham para nós, elas não podem mais sentir cheiro de pecado. Elas precisam sentir o bom perfume de Cristo. Porque foi para isso que Jesus morreu. Aonde nós formos, o mundo precisa sentir o cheiro do Filho de Deus em nós. E eu já preguei sobre isso aqui no altar. Eu não sei se você lembra. Mas um pastor de ovelhas, um bicho, um animal. Presta atenção nisso. Uma ovelha, quando às vezes uma ovelha mãe dava à luz a um bebezinho ovelha, e aquela mãe, ela morria no parto. O pastor, ele tinha que pegar aquela ovelhinha pequenininha e colocá-la em outra ovelha para que ela pudesse amamentar. Só que aquela outra ovelha, ela sabe pelo cheiro que aquela ovelhinha não era filha dela. E ela então, dá coice até matar aquela pequena ovelha, porque ela rejeita ela pelo cheiro. Sabe o que o pastor de ovelhas faz? Ele corta o pelo da ovelha da mãe, coloca daquela ovelha quem vai amamentar, coloca sobre a ovelhinha que era de outra mãe, para que quando aquela ovelhinha chegue perto dela, ela sinta o cheiro dela, e ela fala assim, é minha filha também. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Nós éramos assim. Deus, ele não poderia olhar para nós porque ele via cheiro de pecado em nós. E aí sabe o que ele fez? Ele enviou Jesus na cruz. E a partir daquele momento o sangue de Jesus nos lavou. Agora quando Deus olha para nós, ele não sente cheiro de pecado. Ele sente o aroma agradável do próprio Filho dele que nos lavou de toda a carnalidade que havia sobre a nossa vida. Fala para quem está do seu lado assim, cristão sem cheiro não é cristão, meu irmão. Fala para ele assim, e o cheiro tem que ser forte. Por que, pastor? Querido, perfume tem que ser bom. Tem ou não tem? Eu tenho um amigo que ele gostava demais de perfume. Gosta até hoje. E ele não contenta em passar perfume só nele. Ele põe a blusa em cima da cama e joga perfume na blusa. E aí, perguntei para ele, falei, meu irmão, mas por que você faz isso? É porque a gente trabalha, anda, pega cheiro de escapamento de carro na rua, é suor e tudo, e eu chego de tarde e eu ainda estou cheiroso. Falei, e se nós trouxéssemos isso para a nossa vida espiritual? Se eu andasse o dia todo perfumado do bom cheiro de Cristo, as coisas que estão lá fora não iam ficar impregnadas na gente. Eu ia acordar de manhã, orar, buscar o meu Deus, me banhar no perfume de Cristo. E quando eu chegasse de tarde, eu trabalhei no meio de gente incrédula, no meio de gente que fala mal de todo mundo, no meio de gente que trapaceia, no meio de gente que mente. Só que eu, quando eu chegar de tarde na minha casa, eu continuo mantendo o meu perfume intacto sobre a minha vida, porque eu não me envolvi com aquelas coisas. Sabe, querido, eu quero caminhar para o final te dizendo isso. Quantas pessoas eu já ouvi falando assim, que vontade de ir lá naquela igreja um dia. Muita gente já ficou na rua ali da igreja, na pracinha, aqui, escutando os louvores da igreja. Eu já ouvi pessoas falando, um dia ainda vou lá naquela igreja. Por quê? Porque a igreja reunida em adoração, ela produz o bom perfume de Cristo. Quando nós estamos aqui adorando a Jesus, um cheiro agradável é exalado nesse lugar. As pessoas, elas começam a sentir. Nós achamos que não, porque nós nos acostumamos com o cheiro. Mas as pessoas que nos abraçam, que se relacionam conosco,
elas sentem um cheiro diferente. Quando você vai embora pelas ruas dessa cidade, é como se você estivesse andando e o cheiro de Cristo fosse exalando para as casas ao redor. Quando você chega em casa, e você vai chegar em casa hoje, as pessoas, elas deveriam olhar para você e... que cheiro diferente. Eu nunca senti isso. Eu quero terminar minha mensagem te dizendo o seguinte. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 16, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, conceda ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Diga comigo assim: eu devo pregar o Evangelho em atos e em palavras. Paulo está dizendo aqui que o Senhor nos fortaleça para sempre fazermos o bem. Deixa eu te fazer uma pergunta: existe uma maneira melhor de você fazer o bem para alguém do que pregar o Evangelho de Cristo para ela? Existe. A própria Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, Claricena já respondeu, nem esperou, comete pecados. Você tem a palavra de Jesus. Você não tem só um manual da Bíblia, você é uma carta escrita. Se a sua vida não reflete esse evangelho aqui, a sua vida está empurrando pessoas para a condenação. Aquele que um dia usava as cartas para condenar, hoje é uma carta para evangelizar. Se você diz ter entregado sua vida para Jesus, mas a sua vida não é uma carta, me desculpe, querido. Eu gosto de dizer que viver só vale a pena se vivermos para aquilo que vale a pena viver. Essa semana eu falava com a pastora Renata, e se for para eu viver para coisas inúteis, eu prefiro que Deus me leve para isso. Eu não quero passar a minha vida inteira correndo atrás de bens, de coisa material, adquirir as coisas. Eu quero viver a minha vida para dar às pessoas aquilo que elas não têm, Cristo. Esse é o verdadeiro propósito. Você tem Cristo, querido? Quem aqui tem Cristo? Levanta a mão. A pergunta que eu te faço é: para quem você tem o dado? Falar que tem Cristo é muito fácil. Falar que eu sou de Jesus, que eu venho na igreja é muito fácil, mas e as suas atitudes fora da igreja? Elas pregam muito mais do que as suas palavras. Eu conversava hoje à tarde com o Breno, a Sandra, em casa. E a gente falando dos maus testemunhos que a gente vê dentro da igreja. É crente enganando, crente envolvido em trapaça, crente bebendo, crente fumando, crente dirigindo sem carteira. E está tudo bem. Crente trapaceando no serviço, nas pessoas. Tudo normal, tudo pode. Sabe, meu querido, semana que vem nós vamos visitar a casa de não sei quantas pessoas. Mas o propósito é que quando você chegar dentro da casa dessa pessoa, ela sinta um perfume diferente. Se for para as pessoas sentirem o mesmo cheiro que tem no dia a dia, é melhor que você não vá. Porque se não for para você refletir e exalar o bom perfume de Cristo, nosso evangelho não está servindo para nada.
Se você não é uma carta ambulante para pregar Jesus com as suas atitudes, o nosso evangelho não está servindo para nada. Eu termino aqui a minha pregação de hoje. Nós somos as cartas que o Senhor escolheu. E através de nós, quem está lá fora, através das nossas atitudes, vai ler o Evangelho em nós e vai sentir o bom perfume de Cristo nas nossas vidas. Fica de pé, Senhor.